Outro dia, numa caminhada de final da tarde, minha esposa virou para mim e perguntou: e se você tivesse que escolher os acertos mais importantes da sua vida profissional até agora, quais seriam? Eu fiquei em silêncio e aí a gente começou a brincar do e se? E se você tivesse aceitado, Eda, aquela proposta daquela empresa global? E se você não tivesse mudado de carreira, Eda? E se? Só que no meio disso tudo surgiu algo mais profundo. Ao invés de ficar pensando no que poderia ter sido diferente, a gente começou a listar os acertos. Sabe aquelas escolhas que, mesmo pequenas, na época fizeram toda a diferença? É isso que eu quero dividir com você hoje. Não é um manual, tá bom, de acertos, porque cada pessoa tem a sua jornada, mas como um convite para você refletir. Quais pequenos acertos você tem deixado passar, sabe, batido, de lado? E mais, o que esses acertos têm a ver com a inteligência emocional, com propósito de vida, com produtividade, com sentido e com aquilo que faz a sua vida valer a pena de verdade? Sou Minoru Ueda e hoje eu quero conversar com você sobre 7 acertos que mudaram minha jornada profissional. Não foram acertos de planilha, nem de currículo, foram escolhas. Às vezes simples, às vezes desafiadora, mas todas elas ensinaram algo que não veio de livro, veio da vida. E se você está por aqui, talvez esteja buscando isso. Menos teoria, mais prática, menos deveria, mais faz sentido para mim? Então, pega um café e a gente vai junto. Neste canal eu compartilho reflexões sobre inteligência emocional, propósito de vida, Ikigai, flow, produtividade com sentido, comunicação positiva, liderança positiva. Tudo isso com base em mais de 30 anos atuando com comportamento humano, salas de aula, mentorias, palestras e, é claro, com essas perguntas que a vida também me trouxe. Então, se esse tema te interessa, faça um convite para você aproveitar. Se inscreva no nosso canal. Tem mais de 500 vídeos, todos com esse mesmo tom de conversa e com conteúdo que pode ajudar no seu dia a dia pessoal e profissional. Vamos pro primeiro acerto? Escolher estar presente e não perfeito. Um dos primeiros acertos que mudou minha jornada foi trocar a busca pela perfeição pela presença. Durante muito tempo eu achava que precisava sempre estar certo, sempre entregar o melhor, sempre ter uma resposta pronta. Mas descobri que estar emocionalmente presente nas situações, mesmo com dúvida, mesmo com todos os desafios, medo ou cansaço, faz muito mais diferença. E foi aí que entrou a minha primeira competência emocional que mudou o jogo. Autoconsciência, autoconhecimento. Entender o que eu estou sentindo antes que isso acabe escapando do jeito errado para os outros. Sabe aquela sensação de não sei porque estou irritado? Então, eu também já passei e também passo por isso, mas quando a gente começa a identificar, sabe, as causas, os gatilhos, as emoções deixam de ser reações explosivas e viram informações valiosas. Como eu sempre digo, a inteligência emocional começa quando a gente sente antes de reagir. Vamos falar sobre isso? Isso vale muito na vida profissional, mas também transforma a nossa vida pessoal. Vou dar um exemplo aqui. Eu lembro de uma participante de uma das palestras sobre inteligência emocional. Alguns dias depois, ela me procurou, porque eu continuei na empresa ministrando as palestras. E ela disse o seguinte: depois daquela palestra, professor, eu resolvi conversar com meu marido. Eles estavam naquele modo repetição de conflito, foi o nome dela, essa foi a frase dela. Aquele ciclo em que um já sabe como o outro vai reagir. E todo mundo sai machucado, às vezes, ou sempre. Mas dessa vez foi diferente, ela disse. Ela escolheu escutar com presença o companheiro dela. E ele também escutou de volta.
E ela me disse que aquela conversa não foi sobre ter razão, foi sobre estar ali inteira. Foi sobre escutar com o coração, com a mente, com todas as células. Isso, para mim, é inteligência emocional colocado em prática. Presença, escuta e coragem para sentir antes de reagir. Acerto número 2. Praticar o E em vez do OU. Esse acerto, para mim, olha, foi uma grande chave, tá? Que virou. Eu lembro que exatamente quando percebi isso com mais clareza, foi numa conversa com um dos meus mentorados da Mentoria Virtus. Ele estava angustiado, meio travado, entre duas escolhas. Ou eu invisto na minha carreira agora, eu fico mais presente com a minha família. Ou eu cresço, ou eu descanso. Ou eu sou forte, ou eu mostro o que eu estou sentindo. E eu perguntei com calma, quem disse que precisa ser um ou outro? A gente ficou em silêncio por uns segundos, aquele silêncio bom. E aí ele mesmo completou, nossa, nunca pensei que podia ser os dois. Sim, existe o caminho do meio, o que eu chamo de filosofia do E. Crescer e descansar, avançar e respirar, conquistar e curtir a jornada. Parece simples, mas muda tudo, porque ter resultado e conexão é possível. Porque ser firme e gentil também é possível. Essa mudança na forma de pensar e principalmente na forma de expressar com a inteligência emocional muda tudo, porque amplia a visão, tira a gente da rigidez e abre espaço para o outro, para a escuta, para a cooperação. E é aí que entram duas competências emocionais da inteligência emocional, que sustentam esse acerto. Autoconhecimento. Para a gente perceber que estamos presos nesse ou. E antes de tudo, é necessário escutar o jeito como a gente fala com a gente mesmo. Tem hora que a gente repete umas frases no automático, tipo, ou eu faço isso ou aquilo, e nem percebe que está se apertando por dentro. Vale se perguntar agora, será que sou eu mesmo que estou me limitando aqui? Outra competência emocional, a habilidade social. Porque quando você adota o E, você colabora mais, você escuta mais, você para de entrar em disputa com quem pensa diferente de você e você começa a somar. Isso é muito importante nesse período, né? Aliás, tudo isso tem a ver com a mentalidade de crescimento. Porque a mentalidade fixa vive no ou. Ou nasci assim, ou não sirvo assim. Para isso, a mentalidade do crescimento traz o E. Sou assim e posso aprender. E se você sente que esse tema faz sentido e quer colocar tudo isso em prática na sua própria jornada, com mais clareza, propósito e equilíbrio, eu te convido a conhecer a Mentoria Virtus. É uma jornada individual, onde a gente trabalha exatamente isso. Autoconhecimento, inteligência emocional, pontos fortes e escolhas que respeitam quem você é e quem você quer se tornar. O link está aqui na descrição da Mentoria Virtus. Vamos para o acerto número 3. Acerto número 3. Focar no que me fortalece, não no que me falta. Esse acerto veio depois, de muitos anos, tentando consertar o que eu achava que estava errado em mim. Eu olhava para os meus pontos fracos com lupa, tentava ajustar cada detalhe e corrigir cada falha, compensar cada coisa que eu não era bom. E claro, me sentia sempre devendo, sempre do lado do débito. Até que um dia, lá atrás, bem lá atrás, há mais de 20 anos, quando eu ainda estava na minha primeira formação como practitioner em programação neurolinguística, a gente estava assim, numa das atividades práticas. Foi bem no começo, sabe, do processo.
Então, o Master Trainer fazia algumas atividades, né, pontualmente com alguns dos treinandos lá, né? E ele estava coordenando e numa das atividades que eu estava fazendo com ele, ele perguntou para mim o seguinte: e se você começasse a usar os recursos, o que já funciona bem em você, Ueda? Na hora, eu travei, porque nunca tinham perguntado ninguém para mim desse jeito. Foi ali que eu comecei a perceber o valor de olhar com mais atenção para as minhas qualidades, sim, para os meus pontos fortes. Foi um marco na minha jornada de autoconhecimento. E eu procurei aqui o livro, né? Esse livro aqui é fantástico, juntamente com esse processo que ocorreu lá atrás. Porque parece simples, né? A gente focar nos pontos fortes, no que funciona, mas não é o que a gente aprende. A gente cresce ouvindo que precisa ser bom em tudo. E no livro, esse livro é fantástico, nós temos vários vídeos falando sobre isso no nosso canal. Mas ninguém conta que é muito mais inteligente emocionalmente e intelectualmente ampliar o que você já faz de bem, do que ficar exausto, tentando ser o que não é. Foi aqui que os pontos fortes entraram na minha vida e mudaram minha forma de trabalhar, de me relacionar e até descansar. E nos vídeos aqui, que inclusive você vai encontrar os links aqui na descrição, eu falo muito sobre os pontos fortes, sobre como você criar conexões verdadeiras e vou te dizer, funciona na vida pessoal e profissional. Porque quando a gente reconhece os nossos talentos naturais, as coisas fluem com mais energia. E aquela sensação de tempo que passa rápido, sabe? E o melhor, a gente para de se comparar, porque descobre que tem um jeito único de contribuir. Isso é inteligência emocional. E isso vale mais do que tentar se encaixar em qualquer padrão. Esse acerto tem muito a ver com a competência emocional do autoconhecimento. Ueda, de novo o autoconhecimento. Sim. E também com um dos capitais psicológicos positivos, que é a autoeficácia. A autoconfiança que nasce de você usar o que funciona, em vez de sabotar com o que falta. Saber o que funciona. Se você quer se aprofundar nesse tema, a gente tem vários vídeos aqui no nosso canal que a gente faz a conexão dos capitais psicológicos positivos, pontos fortes e observando a nossa produtividade com sentido, para aumentar a nossa produtividade, não com a produtividade tóxica. Produtividade com sentido também é inteligência emocional e também qualidade de vida. E mais, se você sente que tudo isso tem a ver com propósito e crescimento, tem uma série de vídeos aqui que a gente relaciona o Ikigai, a razão de viver, com a mentalidade de crescimento. Ikigai, a filosofia japonesa baseada nos centenários japoneses da ilha de Okinawa. Eu falo e a gente vai conectando talento, paixões e principalmente contribuição, sem precisar seguir fórmulas prontas, sabe? Aquelas coisas, assim, não. Existe sim uma individualização da inteligência emocional. Bom, se você não se inscreveu, esse é um bom momento para você se inscrever no nosso canal, para que você possa ter contato com todos os vídeos que a gente compartilha aqui. Vamos para o acerto número 4. Compartilhar o que eu sei, mesmo achando pouco. Durante muito tempo, eu fiquei esperando aquele momento mágico de agora sim, sei o suficiente para compartilhar, para ensinar. Ensinar é desafiador, mas compartilhar, facilitar. Mas aí um spoiler, esse momento nunca chega. Até que um dia eu pensei, e se o que eu sei hoje, já puder ser útil para alguém? Não preciso estar perfeito, só preciso ser verdadeiro. Foi aí que comecei a compartilhar mais, em sala de aula, nas palestras, escrevendo 2 livros, inclusive um dos livros aqui, Competência Emocional.
E as conversas, os feedbacks que a gente vai tendo, e sabe o que aconteceu? Comecei a perceber que ao falar do que eu já vivi, conectei, e também o que eu aprendi, esse acerto tem tudo a ver com uma das competências que mais me sustentam. A automotivação. Sabe aquela vontade que não depende de feedbacks dos outros ou de palmas, mas do seu propósito de vida, do seu porquê, do ikigai, da razão de viver. De saber que compartilhar, mesmo sem palco, sem holofote, é uma forma de servir. E também tem tudo a ver com essa competência emocional, da inteligência emocional, a empatia. Porque quando a gente compartilha com autenticidade, a gente cria um espaço, sabe, onde o outro também se sente seguro para se expressar. E como se dissesse, eu também não tenho todas as respostas, mas eu estou caminhando. E eu estou procurando aqui o segundo livro, que é a Liderança Positiva. E aqui no nosso canal a gente tem uma história de uma aluna que participou de uma palestra, várias palestras comigo e com a minha amiga Beth. Olha, há mais de 10 anos. A gente fez um exercício simples de visualização criativa durante essa palestra. E ela saiu de lá com uma frase na cabeça. Não subestime o que você pode fazer em 10 anos. A gente fala muito, reitera isso. Ela voltou para casa e decidiu mudar a forma de como se comunicava com o filho. Em vez de apontar o que faltava, ela começou a valorizar os pontos fortes dele. Resultado, ele entrou numa das melhores universidades públicas, virou artista, professor, foi estudar fora do país. E tudo isso começou com uma conversa de um diálogo durante uma palestra. Durante uma escuta dela, sim, inteligente, um olhar, essa história me marcou, porque me lembrou que o mais honesto é eu me comparar com o Eda de ontem, e não com aquele colega que parece, e talvez esteja sim, né, sempre no controle, mas que eu não sei o que ele está sentindo por dentro. Então a competência da inteligência emocional, da autoconsciência, começa quando a gente para de adivinhar a vida dos outros e começa a olhar com mais gentileza para a nossa própria história. Porque a gente nunca sabe o efeito de uma conversa sincera pode ter na vida de alguém. E às vezes o que parece pouco para a gente é exatamente o que o outro precisava escutar. Acerto número 5. Cuidar da minha voz interna. Ueda, o que é essa coisa da voz interna? Bom, esse aqui foi e ainda é um daqueles aprendizados que não acabam nunca, sabe? Continuidade, aprendizagem contínua. Porque a forma como a gente se trata por dentro muda tudo no lado de fora. Parece simples, né? Parece chavão, mas eu percebi que em muitos momentos a minha voz interna era mais dura comigo, sabe? Do que aquele qualquer chefe que eu tive. Sério, isso é sério. Todo dia eu tinha, assim, um pior chefe, que era eu mesmo. Aquelas frases assim, de novo, Eda, você errou isso, mas que vergonha, você tinha que dar certo, dar conta. Era um roteiro mental muito pesado. E era repetitivo, sabe? E o pior é que eu nem percebia, mas impactava. A gente chama isso de ruminação mental. Sim, é quando você fica preso num ciclo de pensamentos negativos girando em torno de um erro. De repente, de um detalhe, de um medo, de um perfeccionismo. Isso drena, retira, tira energia da gente. E aí a inteligência emocional vai reduzindo. Foi aí que com o tempo e muita prática da estratégia da inteligência emocional, do autoconhecimento, sim, autoconhecimento, perceber, né, que eu começava uma conversa e tinha que trazer uma conversa com mais gentileza para mim. Então eu comecei a trocar. Eda, você é um desastre, para algo como o que eu posso aprender com isso. Aí uma outra, como Eda, você pode fazer diferente da próxima vez? 2 perguntas estratégicas aí, parece simples.
E sabe que isso ajuda muito, porque uma das mais importantes competências emocionais que ajuda nesse processo é a gratidão. Vou contar aqui. Desde pequeno, meus pais sempre reforçaram a importância de agradecer. Eles participavam de uma filosofia japonesa, a Seicho no Ie. E lá em casa, a gente ouvia muito a frase, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Acho que geralmente era 3 vezes. Parecia até um mantra. E como toda criança, né? Eu e meus primos, tal, a gente fazia piada, né? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E a gente fazia uma competição, sabe? Para quem falava mais rápido, sem errar. Sabe, tipo, trava-língua da gratidão? Muito obrigado. Mas essas coisas ficam na memória da gente. E com tudo o que fui estudando depois, conectando da inteligência emocional, da psicologia positiva, principalmente para escrever esse livro, Liderança Positiva, a gratidão, eu percebi que a gratidão não é só um papo bonito, ela realmente muda a forma como a gente vive. Segundo as pesquisas da doutora Barbara Fredrickson e da doutora Sônia Lubovornitsky, 2 referências da psicologia positiva, autora desses 2 livros, Positividade e Ciência da Felicidade, da doutora Sônia Lubovornitsky, ambas que estudam há mais de 25 anos o processo relacionado às bases da psicologia positiva, a gratidão ajuda a reduzir a ruminação mental e amplia a nossa capacidade de enxergar soluções, mesmo em dias difíceis. Esse acerto tem muito a ver com 2 competências emocionais, autogestão ou autocontrole, porque cuida da sua voz interna, porque exige, para você trabalhar com a gratidão, exige presença e escolha. Não dá para você calar os seus pensamentos negativos sem alimentar com a gratidão o seu dia a dia, por exemplo. E a competência do autoconhecimento, da inteligência emocional, é importante porque a gente começa a entender como a gente percebe o mundo. Quando você começa a escutar como fala com você mesmo, sabe, os diálogos internos ou monólogos ruidosos, muita coisa muda. E mais, quando essa voz interna se torna mais respeitosa, a externa vai pelo mesmo caminho. Bacana isso, né? A forma como a gente se trata por dentro molda o jeito como a gente trata os outros, como eu vejo os outros, como eu escuto os outros. Porque é difícil oferecer empatia, a competência emocional da empatia, para fora, se a gente não vive por dentro, se a gente só tem julgamento para dentro. A gente não consegue ter validação. Então, quando você se valida, você também valida o outro, o verbo da empatia. Não é só escutar o outro com atenção, é importante você escutar a si mesmo com honestidade e respeito. Sabe aquela pausa antes de reagir? Inteligência emocional. Sabe a escolha de olhar com curiosidade? Inteligência emocional, em vez de condenar. E quanto mais a gente desenvolve essa escuta interna, inteligência emocional, mais fácil fica de você se conectar de verdade com a outra pessoa, com o que ela sente, com o que ela precisa. A empatia cognitiva e a empatia emocional, que a gente tem uma série de vídeos falando sobre a tríade da empatia. Se você quer saber um pouco mais sobre o poder da gratidão, eu tenho um e-book que eu vou deixar o link aqui, 30 dias para praticar a gratidão e fazendo conexão também com todos os conceitos ligados à questão de você ter propósito de vida, com o Ikigai, tá? Vamos para o acerto 6? Escutar o que eu sinto antes de decidir. Esse acerto foi chegando aos poucos, mas acho que ele começou de verdade quando eu fui para o Japão, realizar um estágio promovido pela empresa que eu trabalhava na época. Em uma das visitas na cidade onde o meu avô paterno nasceu, o meu tio ele era diretor de uma escola infantil lá no Japão. E foi ali que eu, no contato com os próprios japoneses, no jeito deles de pensar, de fazer as coisas,
de respeitar o tempo das decisões que comecei a perceber algo diferente. Teve uma conversa que ficou muito marcado e marcado até hoje. Um senhor já aposentado que continuava indo, ia todos os dias para a escola como voluntário, ajudava a cuidar do jardim, varria o pátio, cuidava das plantações. Eu já gravei também um vídeo falando sobre isso. Ele trocava ideia com os alunos, com os professores, e um dia eu acompanhando, acho que foi no segundo ou terceiro dia, eu ficava, ele com uma serenidade que me desconcertou, ele falou assim: mais importante do que correr é saber para onde você quer ir. E ele sempre repetia isso, e aí ele falava assim: isso é Ikigai. Aquilo me pegou, porque até então eu achava que decidir rápido, agir rápido, entregar logo, era sinônimo de competência. Mas ele mostrou que escutar com calma também é uma força. Peter Drucker fala isso, O líder do século XXI é aquele que escuta e tem boas perguntas, talvez não todas as respostas. Então, aquela fala me conectou com tudo que depois comecei a fazer as conexões com as filosofias da gestão japonesa, de administração, que sempre me inspiraram, e o conceito de Ikigai, que fui entendendo cada vez mais na prática. E mais tarde, conectando com a própria inteligência emocional. Porque tem horas em que a gente está tão ocupado tentando acertar que esquece de escutar o que realmente importa. E foi numa das conversas nas reuniões da mentoria Virtus que esse acerto voltou com tudo na prática do processo de conectar com a inteligência emocional. Quero compartilhar. Um dos meus mentorados compartilhou a seguinte reflexão: Ueda, profissionalmente eu cheguei na carreira, melhorei de vida, bati metas, conquistei tudo que eu achava que queria, mas agora parece que falta uma peça. Essa frase foi dele. Tem um vácuo, uma inquietação que não passa. E eu disse para ele, o que eu sempre reforço no início de cada jornada com a mentoria Virtus. Às vezes, a vida nos entrega um quebra-cabeça montado pela metade. E o que está faltando não é sucesso. É sentido, razão. Foi aqui que começamos a investigar juntos com as perguntas da metodologia do Ikigai Flow, que é a base do nosso trabalho, a filosofia do Ikigai Flow. E conectando com a inteligência emocional, o que realmente faz sentido para você hoje? O que você faz com energia e sente que o tempo passa rápido? Onde estão seus talentos que talvez você não esteja usando? E principalmente, por que você faz o que faz? Essas perguntas não são para serem respondidas correndo. Elas são para escutar. E foi nesse processo que ele deu conta que tomar decisões melhores não era sobre acertar sempre, era sobre escutar melhor ele. Lembra que a gente falou da escutar a gente? Esse acerto tem tudo a ver com duas competências emocionais. Descobre aí. É autoconhecimento. Da inteligência emocional, porque quando você se conhece de verdade, começa a perceber o que é prioridade e o que é distração, e a empatia. Porque escutar de verdade, inclusive a si mesmo, a autoempatia, abre espaço para decisões mais conscientes, mais conectadas com quem você é. Eu costumo dizer que o Ikigai, razão de viver, não é sobre encontrar uma resposta pronta sempre, mas sobre aprender a fazer boas perguntas. Lembra que eu comentei do Peter Drucker? É ter coragem de escutar-se com presença. Se você sente que está nesse momento desse processo de pausa, reflexão, de juntar as peças do quebra-cabeça, convido você a conhecer a Mentoria Virtus, que a gente vai deixar o link aqui na descrição.
Vamos para o acerto 7. Ufa, Ueda! O ponto de encontro entre seus desafios e seus pontos fortes. Bom, se você chegou até aqui, já merece o último acerto, que para mim é aquele momento em que as peças se encaixam. Não sei se veio a metáfora da cereja do bolo, mas é aquele ponto em que tudo começa a fazer sentido. Porque foi só quando eu entendi a combinação entre desafios certos e os meus pontos fortes que o trabalho meu começou a ganhar ritmo, a outro ritmo, mais leve, mais envolvente, mais produtivo. Já tinha acontecido isso, mas eu não sabia o nome disso, sabe? E eu sabia que não era só sobre trabalhar menos, porque a minha defesa de tese foi o impacto das competências emocionais, da inteligência emocional na qualidade de vida. Eu comecei a perceber que tinha alguns cenários, que era você estar presente, engajado, inteiro. E eu já falei aqui, já compartilhei aqui no canal várias vezes que esse nome tem. Esse estado tem nome, é o estado de flow. E segundo os estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, autor desses livros aqui, o desafio está no ponto certo, nem fácil demais, nem impossível. E como você usa o que tem de melhor. Esse livro Abóbora aqui, o Laranja do Flow. Aliás, uma aluna do curso de liderança positiva viveu exatamente isso. Quero compartilhar com você. Durante o módulo sobre autoconhecimento, nós usamos o mapeamento DISC. Ela descobriu que seu perfil era mais analítico e detalhista. DISC, acrônimo, né? Dominante, influente, segurança e conformidade. No começo, ela falou assim, parecia que era uma cobrança interna no meu dia a dia do que um ponto forte. Lembra? Ela era analítica. Mas quando ela entendeu como usar essa força nos desafios certos, foi como encaixar uma peça que estava faltando. E mais, ela passou a usar o conhecimento do mapeamento comportamental DISC para liderar com mais empatia. E ela me disse, prof, além de me entender melhor, eu comecei a entender o outro com mais respeito, empatia. Passei a adaptar a forma como me comunico, a dar feedback de um jeito mais claro, inteligência emocional. E com o DISC. E o DISC, então, virou uma forma de ela praticar empatia e ação no dia a dia dela, né? A empatia em ação. E isso, quando a gente se conhece e reconhece o que funciona bem em nós, fica mais fácil reconhecer isso nos outros. A ecologia das relações. Esse acerto me lembra 2 competências da inteligência emocional. Vamos lá, escreve aí. Já pensou? Autoconhecimento e autoeficácia. Para identificar os seus desafios ideais. Lembra do flow? E os recursos que você já tem. E a empatia. Para perceber que o outro também tem jeitos, comportamentos diferentes e entrar no próprio flow, principalmente, de entregar resultados. Bom, se você quer alinhar essa energia, seu tempo e seus desafios, flow, com algo que tenha propósito. Eu recomendo o e-book, o Código da Produtividade, que a gente vai deixar o link aqui na descrição. Não é sobre 1000 fórmulas, tá, de organização, não. É sobre produtividade com sentido, com base no que você já tem de melhor, com base nos seus pontos fortes, com base nos seus talentos, linkado, refletindo no seu flow, no seu processo de entrega, na sua qualidade de experiência. Sabe que todos esses 7 acertos têm em comum? Eles só foram possíveis porque eu parei de ver o Ueda como um projeto pronto. Eu comecei a me ver como um ser em evolução. Isso é inteligência emocional, né? Você desenvolver cada dia. Isso também está linkado à mentalidade de crescimento da professora Carol Dweck, autora do livro Mindset. Tá? As pessoas com mentalidade de crescimento acreditam que pode desenvolver habilidades ao longo da vida. Esse livro aqui. E quando você se abre para crescer,
você entra em flow com mais frequência. Sabe por quê? Porque você sabe o que te desafia e você aprende, vai ajustando, vai evoluindo. Inclusive, nesse canal a gente tem uma série de vídeos conversando sobre a mentalidade de crescimento. Inclusive a história de um dos meus primeiros mentorados, que atua na área da saúde, que passou de enfermeiro para líder de gestão de pessoas, porque acreditou que podia aprender algo novo, mesmo com medo, mesmo ouvindo críticas. Nossa, mas você vai mudar de... Bom, se você chegou até aqui, primeiro, já merece um cafezinho, eu também. E um parabéns. Ou pelo menos um muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas agora falando sério. Foram 7 acertos que mudaram muita coisa na minha jornada. E que talvez façam sentido aí para você também, tá? São mais do tipo lembretes da vida, sabe? Coisas que a gente vai testando, principalmente ajustando e voltando. E quando a gente percebe, a gente já começa a pensar de diferente, já começa a sentir de forma diferente, já começa a fazer diferente o ciclo virtuoso da inteligência emocional. Então vamos amarrar? Estar presente sem precisar estar perfeito. Trocar o eu, o ou pelo e. Focar no que fortalece, não no que falta. Compartilhar o que já sabe. Tratar melhor a própria voz interna sua. Escutar o que eu sinto antes de decidir. E encontrar o ponto de encontro em desafio e pontos fortes, onde o flow acontece. Esse último, aliás, é o tal, eu chamo disso de ponto de virada. O lugar onde a gente sente que está na rota certa. Onde tem esforço, onde tem sentido e principalmente inteligência emocional. E se algum desses acertos te deu algum estalo, eu te lembro que há algo pedindo atenção aí dentro. Escreve nos comentários, compartilha com alguém ou só deixa a ideia fazendo reflexões, caminhando com você. Muito obrigado e muito obrigado.